Eu quero que vocês entendam que Israel vai entrar no cenário mundial trazendo a ideia do Deus único, né? Do monoteísmo. Aí você vai ter. Então, interessante isso. Por que que Israel vai ter a famosa centralidade de adoração? Porque só tinha um Deus mesmo. Ó, os acadianos, os sumerianos, os cananeus, tinham lá os outros deuses, né? Baal, Azera, Astarote, Astera, tantos outros. Mas Deus surge no cenário com Israel como o único Deus, portanto, o único adorado. Daí o monoteísmo e daí a adoração centrada em Deus, né? E aí você vai ter por todo o Antigo Testamento Deus centrado no seu culto. Agora, tem um detalhe que é que vocês entendam, por isso estamos aqui estudando. Quando Moisés canta aquele cântico, então cantou Moisés ao povo de Israel este hino ao Senhor. Cantarei ao Senhor, cantarei, porque sumariamente se revelou. Uma coisa assim. Aquele cântico de Moisés, na verdade, é o cântico de Akenaton. Akenaton foi o primeiro egípcio faraó monoteísta. E ele tinha alguma coisa intitulada a respeito da questão do libertador. Quando Deus tira Israel do Egito, Moisés canta um hino, mas é o hino de Akenaton. Só que ele tira Akenaton e coloca Yahvé. Ele substitui os termos e diz para Israel, ó, esse aí é a palavra de Deus se cumprindo, que haveria um libertador, e o dia chegou. Então, atrás, alguém já cantava o cântico do povo de Israel de uma forma poética e profética. Poética e profética. Incrível, rapaz. Incrível isso aí, viu? É uma coisa que fica assim. Tem uma aula que eu dou sobre projeção profética, né? Deus pega o aqui e agora, projeta no futuro e lança profecia. Vou dar um exemplo. O rei de Tiro e Sidom, quando o Senhor mandou o profeta ir lá profetizar contra ele, Tiro e Sidom. O cara até hoje não está entendendo nada. Ele estava no palácio, na varanda, chegou o profeta. Ah, assim diz o Senhor contra ti e tal, pá. E o cara falou, meu, contra mim? O que está acontecendo com esse cara? Tô até agora, o cara está até agora bolado. Era não. Deus estava dizendo o seguinte: o rei de Tiro e Sidom, ele tinha o perfil do Gog e Magog, que vai ser na escatologia. Então, em cima do rei de Tiro, Deus profetizou como estivesse criando lá na frente o Gog e Magog. Mesma coisa de o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Como assim? O cordeiro foi morto antes? Sim. Deus sabia o que ia acontecer. Ele enviou o remédio pela projeção profética. Por isso, tudo que acontece no Novo Testamento a respeito de Jesus já teria sido falado lá atrás, por projeção profética. É o caso de Isaías, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. Sempre houve um antes, que é a projeção profética, para que houvesse depois. É outra matéria, mas é interessante. Mas, bom, vou voltando à matéria nossa aqui, é o que o Antigo Testamento está fazendo em relação ao Novo Testamento. E agora a gente vai estudar a adoração como base bíblica no Novo Testamento. Embora essa aula não é 10, mas a apostila é 10. É a apostila número 10 aí. Princípio de adoração no Novo Testamento. Princípio de adoração no Novo Testamento. Pontos importantes para discutir. Assim como no Antigo Testamento, a adoração segue sua historicidade e teologia, reunindo princípios que ainda nos ensinam e direcionam o caminho no Novo Testamento, idem. Princípios e primórdios da liturgia cristã. Um dos momentos mais significantes foi a liturgia da última ceia. O culto ali foi prestado, ali prestado, estava o próprio Senhor Jesus presente, aquele a que a igreja adora. Ele mesmo elaborou a liturgia e conduziu os serviços no momento glorioso. Tem um áudio aberto aí, tá vazando aí o fundo aí, ó. Tem um áudio aberto aí. Então, o que Jesus está fazendo na ceia está profetizando para aquele dia.
em que ele servirá na boda do Cordeiro, né? A igreja. Então ele está projetando para aquele dia lá. Na última ceia, temos a primeira liturgia da igreja. Pegando o pão e o vinho, deu graças, abençoou-os, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Marcos 14, 22, 24. Aqui temos dois princípios implícitos na Santa Ceia: a bênção do pão e a gratidão do sangue. Pão e o vinho, seus princípios de comunhão. O pão, quanto mais novo, melhor. E o vinho, quanto mais velho, melhor. Assim, Santa Ceia é lugar para novos e velhos. Para todos. Beleza? Alguém anotou a placa aí? No fim, pediu-lhes que repartissem esse gesto em sua memória, como fez Jesus. Os discípulos imitaram e veio através dos patrísticos. Porém, com o tempo e a expansão da igreja, muita coisa mudou. Jesus pega o pão e abençoa, e o cálice ele agradece. É interessante, porque ele agradece o pão, porque o pão é temporário, né? É diário, tem que agradecer todos os dias, tem que abençoar todos os dias aquele pão para que nunca falte. O sangue não, o sangue é eterno, é o sangue da nossa redenção. Para isso, seremos eternamente gratos a Deus, porque nos salvou. Por isso que o pão abençoa e a cruz eu agradeço. Aí os católicos vão usar a terminologia Eucaristia, né? Que é a gratidão, Eucaristia. O cerne da adoração. O que você precisa fazer? O cerne da adoração ainda é Deus. Porém, a forma de fazer obteve algumas mudanças. Embora a liturgia mais próxima à ortodoxia possui a mesma estrutura, que divide a celebração em dois momentos essenciais: a liturgia da palavra e a liturgia da comunhão. Ou, como diria em termos eruditos, a Eucaristia. Em primeiro plano, os textos bíblicos ocupam um lugar especial. Os princípios da adoração na era patrística. Quem são os patrísticos? São aqueles que seguiram logo após os apóstolos, né? São os pais da igreja, ou patrólogos, ou patrísticos, né? Na época patróloga ou patrística, os pais da igreja, segundo os registros históricos, havia sempre um presidente na reunião, chamado de presbítero. Ele conduzia a celebração com alguns auxiliares, e os diáconos, os quais eles iam realizar o serviço. A meditação. Certamente que era feita uma pequena meditação a respeito da leitura das cartas, ou do Didaquê, conjunto de ensinos dos apóstolos. Aí nós temos o princípio também da explanação. O presbítero partilhava com os presentes as verdades que Deus ministrou ao seu coração. Então era como se fosse uma mensagem no dia de hoje, né? Ainda temos a oração em si. No final, oravam juntos. Uma oração que por muito tempo foi conhecida como a oração dos fiéis. Comunhão. E como costume da Santa Ceia, o pão e o vinho eram distribuídos para lembrar o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Aí vem a adoração, um hino em louvor, eram entoados para encerrar. A palavra provocava adoração, culto, liturgia e serviço do século II, porque ainda era patrística, né? A igreja vem no tempo de Jesus e ela vai, os primeiros vão passando, né? Os primeiros, os apóstolos, seguido dos seus discípulos, que são aí, esses aí, que são os patrísticos, né? Ou os patrólogos. E aí nós vamos ter uma liturgia bem interessante aqui, ó. Queria voltar aqui nessa liturgia para vocês, do tempo apostólico, dentro da questão do culto. Aqui, ó. Liturgia, comunhão, não. Acho que é por aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu queria destacar para vocês aqui. Não, aqui eu falo que distribui o pão. O cerne. Não é esse aqui, não. Ok. Aqui, ó, achei. Na época patóloga, ou patrística, os pais da igreja, segundo os registros históricos, havia sempre um presidente da reunião, chamado de presbítero,
e conduzia a celebração com alguns auxiliares e os diáconos, os quais realizavam o serviço. Aqui fala o seguinte, ó. Geralmente, era feita uma pequena medição a respeito da leitura das cartas, ou do Didaquê, né, o conjunto de ensinos apóstolos. Então, eles começavam a liturgia deles com a meditação, né? Era uma coisa assim, básica. Depois, lá no século XV, quiseram chamar de contemplação, de quietismo. Mas não. Isso era uma coisa muito simples. Eles começavam assim, ou lendo, né? Alguma meditação pequena, que eles não tinham Bíblia, tá? Não tinham, eram pedaços de cartas que eles achavam que traziam para eles, que sobravam, entendeu? O presbítero partilhava com os presentes as verdades que Deus ministrou no seu coração. Nesse caso aí, é a palavra já. Ele já está pregando a palavra que Deus colocou no coração dele. No final, oravam juntos, uma oração que por muito tempo foi conhecida como oração dos fiéis, porque eles tinham esse costume, embora Jesus nunca teve, né? Você não vai encontrar nenhum texto de Jesus em que ele orou em grupo. Ele só orou individual. Por isso que ele deixou a igreja unida, coesa, para que um pudesse auxiliar o outro. Porque ele presente, ele era o ponto da unidade entre eles. Quando ele assuntou aos céus, então a igreja teve que se reunir mais, estar mais juntos. E aí surgia essas liturgias. Eu não sei se eu vou ter nessa matéria um relato do Tertuliano sobre um culto que ele participou. Ele conta detalhes do curso, que eu fiquei assim, do culto, né? Que eu fiquei assim abismado com como que se fazia. Até o sexto século, o culto era bem a estilo da Santa Ceia, né? Começava com uma meditação, uma oração, exortação, a pregação, aí vinha a Santa Ceia, e no final cantava-se um hino, né? A questão do povo primitivo cristão cantar o hino por último era porque, se houvesse cântico naquela aula, naquele culto, teria que ser provocado pela palavra. Não é como nós fazemos hoje. Vamos cantar enquanto o povo está chegando, vamos cantando aí, vamos enchendo a linguiça, enquanto a igreja não está cheia, especialmente quando é congresso, né? Vamos aqui dar uma oportunidade para o pessoal ir louvando aqui, e depois vai ter o culto oficial. Mas peraí, que culto que não é oficial, se é Deus? Brincadeira. Então, até o sexto século era muito simples. Eles falavam, davam uma demonstração, uma explanação, uma pregação, fazia a ceia, orava, e no final alguém cantava o hino. O sacerdote dizia assim, alguém foi tocado pela palavra, essa pessoa levantava e começava a cantar. E aí a igreja atrás dela cantando, virava uma coisa linda. Nos nossos dias, o pessoal canta na igreja para ver se chega o pessoal da rua, ou os visitantes, ou seja qual for o evento. Sabe, perdemos essa ênfase. Está no culto por causa de Jesus. Outra coisa, quando os pastores gastam tempo nos seus púlpitos para reclamar dos que não vieram. Ah, faltou. Não. A gente tem que valorizar quem está no culto, quem chegou, quem está lá firme, quem está lá cedo. Esquecer quem não vem. Quem não vem, não vem mesmo. Quem não veio, não vem mesmo. Então esquece. Não vai adiantar nada que você faz, né? Mas aí você vai ter um grupo até o sexto século com esse modelo. Mais uma coisa. Antes do hino ser cantado, eles tinham um sistema de ofertório, cara, que o Tertuliano explica nessa carta. Esse livro chama-se Documentos da Igreja. Então era assim, o presbítero falava assim, irmãos, se alguém tem fartura, Deus está abençoando, você quer compartilhar com aqueles que não têm, traga aqui a sua bênção. E as pessoas traziam, né? Animais, sei que, tudo que elas, né, queriam ofertar. Aí o presbítero falava assim, agora, irmãos, quem está nesse estado do rebanho e precisa do que está aqui na frente, do dinheiro, das coisas, pode pegar. Aí os necessitados iam e pegavam para casa. Eu acho que hoje não dá para isso não, né? Você tira uma oferta de R$1.000 e fala assim, ó, quem está precisando aqui, ir para frente, pegar essa nota, um sozinho vai pegar R$1.000 sozinho. Quer dizer, não funciona muito bem isso hoje, não. Mas alguém não pode perder o foco do ofertório, o foco do culto. Esta foi a contribuição do Novo Testamento para a liturgia.
Então, eles adoravam a Jesus, eles tinham uma sequência de ordens na execução da cerimônia, não é? Eles influenciaram gerações com seu trabalho e eles conservaram com que a igreja se mantivesse ortodoxa. Por quê? Porque no século XIV, século XV, já está começando a Renascença. É um movimento que começa lá em Florença, na Itália, depois se espalha por todo mundo, né? Todo mundo recebe. Então assim, a Renascença, ela começou também a trabalhar essa questão da música na igreja. Achava que a música era muito pobrezinha, era muito linear. E aí começaram a trazer as polifonias, combinações de som. O que aconteceu? Virou um espetáculo. Os cultos viraram espetáculos de orquestras e tudo. Espetáculos. Inclusive nessa época aí que começou a ganhar dinheiro com isso, porque até então os músicos não se reuniam para ganhar dinheiro. Tocar porque tinha arte de tocar. Mas agora eles iam abrilhantar festas, posses de reis, essas coisas. E isso trazia com que eles se aperfeiçoassem ainda mais. Aí muitos compositores evangélicos, né? Eles entraram por esse caminho do glamour. A reforma vem e quebra. Pá, não. Para com isso. Volta para a capela e volta para o órgão, volta para o piano. Vamos ser mais simples, né? Foi essas nuances que aconteceram com o primeiro século. Só depois do quarto século é que a coisa descamba um pouquinho. Depois descamba muito mais. Aí vai nascer missa para os mortos, missa para os santos das imagens, e uma confusão. Mas até então, com o Novo Testamento, os patrísticos, eles mantiveram aquela liturgia que eu acabei de falar com vocês, né? Então era muito simples. Hoje em dia nós temos até Silvio Santos, né? Alguns que parecem Silvio Santos, que estão assistindo culto, fazendo culto, né? Vira o culto uma plateia. Algumas coisas que a gente vê assim que não quer acreditar. O cara fala assim, glorifica, irmão. Cadê os irmãos? Não vão glorificar, não. Tem alguma placa escrito que não vai glorificar. O cara acha que o aplauso, a glorificação, torna o culto dele mais excelente. Gente, o pessoal mede o culto pelos aplausos. Ó, o culto foi uma benção. O pessoal aplaudiu de pé. O culto vai ser benção quando uma alma se converter. Culto é benção quando alguém é curado da enfermidade. Culto é benção quando dá perdão, arrependimento e vergonha na cara. Isso é culto. O resto é programação. O resto é programação. Ah, eu tive na nossa igreja, culto foi uma benção. Tinha uma banda de fora, uma banda que tocou muito. Tá, mas quantas almas foram salvas? Quantas? Não, o culto foi uma benção, cara. Foi um reteté. O povo caía no chão, descia óleo pelas paredes. Nas paredes tinha óleo, que descia óleo, né? O pastor pegou a unção do Homem-Aranha. Saiu assim, sabe, subindo Homem-Aranha. Foi uma benção. Meu, para mim não quer dizer nada, né? Tem a unção do Homem-Aranha, a unção do Apache, né? O cara fica assim, unção do Apache. Vai, um monte de unção aí. Por que esse culto foi uma benção? Por causa disso? E aí tem outro problema, Daniel. Tem outro problema. Quando a pessoa prega ou ministra e ninguém glorifica, ninguém bate palma, a pessoa acha que foi ruim. Ah, fui ruim, não consegui, eu não fui. Meu, você está fazendo para os homens ou para Deus? Se o pessoal aplaudiu ou não, tem nada a ver com isso. Eu estou cumprindo a minha missão. O Novo Testamento não tinha esse glamour, né? O pessoal não fazia um culto para impressionar alguém. Eles apenas faziam um culto, que era a sua simplicidade. E Deus honrou e recebia aquele culto. Uma certa vez, o pregador Paul Walsh, não sei se você conhece ele, Paul Walsh, ele foi no culto pregar sobre adoração. Quando chegou lá, Flávio, tinha umas 3.000 pessoas lotadas cantando, todo mundo. Uau, uau, uau. Aí chegou um introdutor, falou assim: o senhor, por favor, sou pregador, né? Ele falou: sou. Daqui a pouco vão lhe chamar, mas tá muito cheio o púlpito lá. Fica por aqui. E colocou, né, ele no local. De repente, 3 jovens começaram a cantar super desafinados. Ele dizia assim: meu Deus, o povo está muito desafinado aqui, esses três. Aí o senhor falou com ele: pois é, Paulo, eu te coloquei aí para vocês saberem que das 3.000 vozes, só estou recebendo desses rapazes que são desafinados. Só está chegando para mim esses aqui.
entendeu? Para que você saiba que a adoração não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhuma pessoa. A adoração é um mover espontâneo de Deus na vida de um crente que o ama. É isso, entendeu? Então, o culto sempre foi a base mestre da igreja. Teve essas mudanças, né, durante o tempo, mas sempre esteve ali voltado em torno de Jesus. Eu me lembro, eu estou com 56 anos, não parece, né? Eu tenho cara de 35, mas eu estou com 56 anos. Eu lembro que era pecado tocar guitarra na igreja, guitarra elétrica, era pecado. Era pecado de bateria, porque era coisa do mundo. Hoje em dia, os caras estão fazendo a coreografia até com trapézio na igreja, até com trapézio. Eu fui numa cidade aí, tinha um cara aí, um rapaz, de colã, fazendo o passo do cisne, num culto. Cara de colã, com botinha, tipo Capitão Marvel, fazendo o número do cisne na igreja. Rapaz, eu quase peguei pelos cabelos, falei, senta aqui em nome de Jesus, sai dele. Rapaz, aonde vai chegar, cara? Aonde vai chegar? Eu Irmãos fico nazarenos, pensando, salve o culto, pelo amor de Deus. Não deixa isso acontecer, não. Quem quer falar aí? eu fico pensando, o que que é o passinho do cisne? É o jeitinho dele dançar lá na igreja. Fazia o parafuso. Tinha um pouco de balé no meio também, na pontinha do pé. Um rapazão bonito, né? Mas, infelizmente, tendencioso, né? Então, que coisa interessante. E assim vai. Fazem tudo hoje, menos o culto. Meu Deus do céu. É tanta coisa que as pessoas inventam. Então, chama de programação que é melhor. Chama de programação, né? De um evento. Temos um evento com isso, evento com aquilo, né? Mas não faz isso com a palavra culto. Pelo amor de Deus, não pisa nela. Não faz isso, não. E por aí vai. Eu achei lindo a simplicidade da igreja primitiva. Que coisa linda que eles faziam. Era algo muito, muito, muito simples, mas Deus usava, Deus falava, Deus cumpria, né? Parece-me que eu entendo que hoje a técnica tomou o lugar de Deus. A técnica tomou o lugar de Deus. O pessoal às vezes acha que com a técnica consegue fazer o que Deus faz. Não vai fazer nunca. Primeiro que só Deus salva. Vou começar por aí. Mas ninguém salva, a não ser Jesus Cristo. Entendeu? Então, essa aula aqui é muito boa porque ela trabalha a questão de vocês resgatarem este momento. Eu cantei em Campinas, como eu falei na segunda-feira, eu cantei uns louvores do Inário, sabe? Uns dois do Inário. Você precisa ver como é que foi o mover daquela igreja. Não que eu sou contra os hinos novos, eu faço hino novo, eu sou compositor, né? Os worshippers aí, não estou falando isso. Qual é a motivação deste culto? Qual é a motivação? Qual é a centralidade? Qual é o tema central da Bíblia? Agora, usam o louvor para vingança, mandar recado, esse tipo de coisa, que é uma classe muito baixa, né? Nós temos que voltar e restaurar, né, a liturgia da igreja primitiva, né? Não que você tenha que desfazer o que você fez, mas olhe para aquela liturgia, tenta buscar algo mais que você possa acoplar ao que você faz da igreja, para ser um pouco mais perto da ortodoxia do Novo Testamento, que é a base da igreja, né? Glória a Deus. Alguém quer comentar uma coisa aí para me terminar? Alguém ouviu sobre o culto que a pregação provocava o louvor? Que hoje em dia é o contrário, os caras cantam. Não, é pior. O pastor vai pregar de santidade, o repertório dos caras é sobre é, restitui, né? Restitui, é, faz uns temas totalmente fora daquilo que vai ser pregado, vira uma salada. Os cultos teriam que ser mais direcionados, os louvores afinados com a mensagem. Essa estrutura não se pode perder, né? Não se pode perder. Então, é muito importante essa área na vida da igreja. E vocês estão estudando também essa área, né? Muito importante. Ok? Eu queria que você depois lesse com calma alguma coisa. Vai no Google, se quiser, no Google.
Mas alguma coisa sobre Nimrod. Nimrod foi um governador da Suméria antiga, né? Até Nimrod era citado o Deus Supremo. Depois de Nimrod e grupo da região, começaram a eclodir, né? Os falsos deuses. E aí, em alguns casos, nivelaram Deus, né? Nosso Deus com todos os deuses aí. Mas Nimrod foi uma porta nativa para essa proliferação do sentido de colocar mais Deus, do politeísmo em si. Aí vem o politeísmo, vem o enoísmo, aí vem o somismo e vai indo fataísmo aí para frente, né? Mas nós vamos resgatar aquilo que é de Deus, resgatar aquilo que adora o Senhor em espírito e em verdade. A gente não abre mão. Vamos ficar retrógrado, ultrapassados, nostálgicos, para eles, né? Para nós somos adoradores, vigilantes da palavra, né? Guardiões da fé, e isso é que importa, num momento como esse. Amém? Pode falar, Flávio. É interessante isso aí que o professor está falando, eu estou vendo algumas memórias aqui, que já aconteceu já de o pregador não ter a leitura. Alguém ler a palavra para ele e ele lá e pregar cristocêntrico a mensagem, não fugir nem um pouco. Então, isso aí mesmo que o pastor falou, né? A verdadeira adoração, né? E aquele versículo também, né? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Ou também eles seguem mandamentos que maquinalmente aprenderam, né? De homens, né? Então, foi isso que o pastor falou, né? O culto ele fica robótico, né? A gente aprende e até na hora do louvor você levanta a mão porque você já está maquinado naquela hora, levanta a mão. Não é mais o mover do Espírito Santo, mas sim maquinalmente, né? E fica também jogando do púlpito sugestão também, né? O povo. Sugestões diversas aí. Sem contar outras técnicas, né, que tem. Olha, se não falar isso numa aula como essa aqui, vai ficando comum. Daqui uma geração é normal o que se faz. Olha, uma coisa que não sei se você percebeu, hoje em dia, o povo tá falando palavrão a todo momento, cara. Tá nem aí, qualquer lugar repartição pública, falando palavrão, coisa feia. Por quê? Porque uma geração que não foi ensinada, ninguém alertou, e agora faz como se fosse comum. Por isso nós temos que ler a palavra, ser bem ortodoxos e manter os princípios que nos levaram até aqui, que nos nortearam até aqui, na verdade, né? O meu áudio está chegando bem para vocês, meu áudio? Porque aqui está mudo para mim. Eu estou pegando aqui, ensinando de acordo com a matéria, porque não tô me ouvindo. Mas você está Para me mim o ouvindo áudio está também. maravilhoso. Amém? Alguém quer comentar uma coisa da aula, do que foi falado ou não? Beleza? Depois eu queria que vocês fossem Ó, também, pegassem os livros, né, do Evangelho, os 4 Evangelhos, e lesse como cada um narra a Santa Ceia. De que forma cada um narra a Santa Ceia. E também como Paulo aborda, né? Eu acho fantástico. Um dia eu até cheguei a pensar em fazer na minha igreja um culto de Santa Ceia à la primitiva, né? À la primitiva. E eu ia fazer todo o trâmite que eles fizeram, né? Porque o nosso trâmite hoje, primeiro louvor, depois oportunidades, um solo especial, aí vem a Santa Ceia, depois a palavra. Não, eles chegavam já com a demonstração, palavra e tal, e no final o cântico, né? Interessante essa liturgia. Leia um pouco mais sobre isso aí, a liturgia do Antigo Testamento. Não, Novo Testamento. Amém? Ok, pessoal, vamos dar mais uma aqui. Alguém mais quer colocar alguma coisa pra gente aí, não? Não, né? Ok, então eu vou zerando aqui. A gente volta mais de 3, 4 minutos aí, tá bom? Então daqui a pouco